consciência, acabamos de ouvir aí a Joyce. A Joyce fala aí de quase todos os medos que existem, né? Medo de sair, de ficar, de ir longe demais, de ser feliz. Essa questão de ser feliz, então, a gente se sabota muito. Parece assim, é uma frase característica que a gente costuma dizer: nossa, tá tudo muito bom, tá bom demais, vai vir alguma coisa por aí. Você já está pensando que mais à frente já vai vir uma paulada porque as coisas estão boas, em vez de curtir aquele momento bom. Agora, é claro, a vida ela é feita de momentos. Então não existe uma felicidade constante ali, que você vai estar todo o resto da sua vida sentindo isso. Mas há momentos em que você vai estar vivenciando esse momento de alegria e outros em que a vida vai te colocar à prova e que são estímulos naturais. Porque já imaginou se você estivesse feliz o tempo todo? Você simplesmente não ia mais querer sair desse estado e ia simplesmente parar de evoluir, ia estagnar. Água parada acaba estragando. Então a vida ela é um impulso, ela coloca na sua evolução esses momentos de dificuldade justamente para fazer com que você se desenvolva em todos os aspectos. Mas você não precisa sofrer quando as coisas estão difíceis. É como você vai lidar com essas situações. E aí, mais uma vez, eu pedi a Sheila para falar um pouquinho dessas novas teorias, porque essas teorias que estão sendo trazidas auxiliam o ser justamente a encarar essas provas da vida com criatividade, com uma melhor percepção das coisas, fazendo com que ele realmente cresça e se torne um cidadão. Sheila, fala um pouquinho pra gente aí dessas teorias. Antes de entrar nessa parte mais específica do desenvolvimento, eu percebi, nas escolas que eu trabalhei, no curso também, eu percebi esse impulso de transformar a criança num cidadão. Isso aí eu preciso reconhecer. É importante a gente falar das coisas boas que a gente vê acontecendo também, né? Existem vários movimentos dentro das escolas de sair com as crianças, de levar para visitar asilo, de fazer campanhas para ajudar as pessoas que precisam, de fazer campanhas para orfanatos e no momento da entrega convidar alunos para ir junto, para entregar as coisas. Então, assim, esse despertar da consciência do cidadão, do meio que ele vive, isso é uma coisa que as escolas também estão se preocupando, né? Essa coisa de trabalhar o desenvolvimento não apenas intelectual, mas do sentimento também. Isso é muito bacana, né? Nas escolas que eu trabalhei, eu vi. Cheguei a participar de algumas coisas, inclusive no curso que eu trabalhei, nós tínhamos um programa específico para ações voltadas para a cidadania. Eu cheguei até a coordenar esse programa durante um tempo. Mas falando da questão do desenvolvimento, assim, eu vou falar do que tem do que está afim à minha praia, entendeu? Porque, como eu falei antes, eu não sou pesquisadora, eu não sou cientista, não sou médica, eu sou professora. Então, como eu tinha que desenvolver materiais, eu fazia treinamentos de professores, então eu estava sempre pesquisando, participando de seminários, a gente vai abrindo um leque de possibilidades, né, construindo um conhecimento para poder passar para os outros, para poder dizer aos outros, olha, faz assim, faz assado, junto com a nossa própria experiência. Né? A gente vai construindo isso aí. Então, o que a gente usa em inglês, né? O que a gente usava para auxiliar os nossos professores a trabalhar melhor, o que eu dizia para eles. Quando a gente olha para a criança pequena, né, as duas coisas que chamam a atenção da gente é aquilo que eu já falei. Né? Você tem que entender a maturidade daquela criança, você tem que entender como que o cérebro dela, em que estágio ela está naquele momento e o que ela pode receber, o que ela está preparada para receber. Então, a escola é um contexto, né, que a criança é inserida. Então, você vai trabalhar aquele contexto de acordo com a maturidade da criança. E aí, quando
aprendizagem, aí a gente estimula as crianças, fala para os pais, coloca para aprender o mais breve possível, o mais rápido possível. Assim que começar a falar, coloca para aprender inglês. Eu não vou nem entrar nas questões fonéticas, né, que já é uma outra coisa, mas só olhando por esse lado, você já percebe o quanto é importante você trazer aquela criança desde pequenininho para começar a aprender uma outra língua. Entendeu? Então, a gente, né, esse discurso para os pais não era um discurso de venda, era um discurso verdadeiro, que às vezes é compreendido como um discurso de venda, né? E aí a gente vai olhar assim, como que a partir desse momento a criança começa, né, o seu desenvolvimento, abriu o olho, ela começou a se desenvolver, o que é importante, né, para o desenvolvimento dessa criança? Como eu falei antes, o movimento, né, mas não é um movimento simples, é um movimento ritmado, é um movimento orientado. Então, alguns professores até acreditam assim, eu vou tocar uma música, vou botar as crianças para se remexer lá, eu estou fazendo o que a gente chama em inglês de TPR, que é a atividade que envolve o movimento. Estou fazendo o TPR. Não está. Para você fazer uma atividade que realmente envolva o movimento tem que ser orientado e direcionado para alguma coisa. Então, quando eu canto e eu bato palmas na quantidade de sílabas do que eu estou falando, ou quando eu associo uma palavra com um movimento, aí eu estou fazendo uma atividade que está valorizando essa característica. Entendeu? Então, é o movimento junto com o ritmo, o movimento orientado. Além disso, a música, né? Quando a gente olha para a capacidade, para a habilidade de falar, o desenvolvimento do falar é musical. Então, quando você trabalha a música, você auxilia no desenvolvimento da fala. Entendeu? Então, ao aprender uma língua, a língua tem toda uma sonoridade. E cada língua tem a sua. O inglês, por exemplo, é uma língua de altos e baixos, diferente do português. O português é aquela língua que você fala, né, sem variar muito o tom. Você vai falando. O inglês não. Ele sobe e desce. E é uma das dificuldades. Às vezes a gente ouve as pessoas falando inglês, aí você ouve e fala, é inglês, mas está soando como português. Porque falta a entonação da língua inglesa. O cara fala inglês com a entonação do português, que é aquela coisa flat, aquela coisa linear. Entendeu? Então, assim, tem essa questão, né, do movimento, da música, né, e também, deixa eu colar aqui. Pode falar. Então deixa eu falar, peraí. A questão do estímulo da memória, como eu falei, né? Quando você olha para essa criança, a criança, até nessa faixa etária de 3 anos, ela está aprendendo várias palavras por dia. Né? O adulto, ele aprende uma. Depois dos 40, a gente deixa de aprender até uma. Pelo menos uma por dia. Então, vamos aproveitar. É claro que isso é muito individual. A gente está falando numa média, né? A gente não está falando de individualidade. Vai depender do estímulo de cada um, da vontade de cada um. Mas a criança está ali, está absorvendo tudo. Então, a memorização nesse período, ela é muito mais fácil, né, de você utilizar. E, como eu falei, você utilizar, depois que os cientistas, né, descobriram os canais de aprendizagem, é você tentar identificar no seu aluno quais os meios que ele usa para aprender. Como você tem uma classe, você não trabalha individualmente, você não pode favorecer um estilo. O que a gente tem que fazer quando a gente prepara as nossas aulas? Se nós sabemos que em 15, 20 alunos eu vou ter variados estilos de aprendizagem, eu vou ter que proporcionar oportunidades aos alunos de aprender aquele conteúdo de várias formas, dentro das possibilidades. Como eu falei antes, a gente tenta fazer alguma coisa que esteja mais em conformidade com as pesquisas mais recentes, mas a gente está amarrado pelo conteúdo que você tem que dar. Então, nem sempre eu posso perder o tempo, né, que seria dentro desse contexto conteudista, seria perder tempo, o que não é, na verdade. Eu não posso ter aquele tempo de passar por todos os canais de aprendizagem com aquele conteúdo, porque eu não tenho realmente tempo para isso, né? E a questão também da descoberta do ponto que a emoção vai interferir na aprendizagem. E aí a gente se pergunta, né? Ok, é uma emoção ruim ou uma emoção boa? Sim. Então,
marcante vai te auxiliar na memorização. Mas o que cria boas memórias? São as coisas boas. Então, quando eu transformo a escola num ambiente em que a criança se sente bem, ela vai querer voltar e ela vai ser estimulada a aprender. Então, daí a gente traz o universo da criança para dentro da escola. Então, o universo da criança é o lúdico, é a brincadeira. Como que o lúdico vai trabalhar a favor da aprendizagem? Eu tenho duas formas de ensinar a criança a aprender nomes de animais. Eu posso escrever no quadro, fazer ela copiar 20 vezes, ou eu posso levá-la ao zoológico e conversar em inglês. Ou minimamente eu posso entrar na internet, pegar um zoológico e dialogar com ela em inglês usando a internet. Eu posso brincar de memory games, de jogo da memória com ela, no chão. Ela pode fazer um animal de massinha, ela pode ela mesma construir o jogo da memória e a gente brincar com o jogo que ela construiu. Ela pode fazer um teatrinho em que cada um vai ser um animal e cada um vai escrever as falas dos animais, escrever o editar e o professor escreve. Eu já passei por todos os canais de aprendizagem aqui. Então, é isso que a gente tentava trazer pela sala de aula. É utilizar esses conhecimentos que as ciências nos dão e transformar isso em aprendizagem na sala de aula. Fantástico. É uma pena que a escola ainda não tenha esse preparo para que você possa ter o tempo para trabalhar todos esses estímulos, né? Eu acho que as crianças ganhariam muito com isso. É o que o Omar falou antes. Eu acho que a gente perde muito tempo estudando coisas que não têm necessidade. Nós poderíamos enxugar o currículo e deixar coisas importantes que transformem as pessoas em seres éticos e não em seres que decoram um monte de coisas que a gente vai esquecer. Eu até hoje não entendi porque eu aprendi a equação no segundo grau que eu nunca usei. Eu nem me lembro, não faço nem ideia de como eu uso isso. Entendeu? Então, para que eu aprendi? Eu aprendi porque eu precisava passar no vestibular. Então, assim, eu não estou desmerecendo a matemática, não. Como professor de inglês, eu não sei matemática. Eu postagem uma vez no Facebook muito engraçada. Tomara botava uma fórmula dessas que a gente aprende no primeiro e segundo grau, colocava assim embaixo: mais um dia que eu não precisei estar assim. Mas um dia alguém pode precisar, né? Não são conteúdos específicos. Eu acho que tudo é necessário, mas dentro de uma especificidade, dentro de um campo específico. Eu não espero que as pessoas entendam o meu vocabulário técnico de inglês. Claro. Eu não vou conversar socialmente usando vocabulário técnico. As pessoas não precisam saber disso. Entendeu? Mas eu preciso para a minha profissão. Entendeu? Agora, não faria o menor sentido eu aprender isso quando eu estava no fundamental. Bom, agora aqui a gente estava ouvindo aqui o nosso querido Heraldo Noff e ele passou algumas informações que eu já peguei com ele. Não, você vai ter que falar isso aqui. Isso aí não pode passar assim, né, batido. O Carlos Rocha levantou a questão sobre os videogames, né, e o Heraldo aqui tem um conhecimento nessa área que vai passar pra gente, né? Bom, boa tarde pessoal que está em casa. O que acontece? A gente tem observado muito que se fala com relação à agressividade das crianças através dos jogos. Que a agressividade pode ser impulsionada através dos jogos. Houve um consenso depois de 3 anos e meio de pesquisas em Stanford. E foi apontado que os jogos violentos, como Call of Duty, os jogos dessa natureza, eles têm a propriedade de retirar de dentro da criança que esteja de forma adormecida toda e qualquer sintomatologia de violência oculta, seja por bullying, seja por maltrato, seja por falta de atenção dos pais, né? Porque fica criando aquela criança dentro de casa, os pais acham que a criança com a cara no computador, ela está salvando o mundo, ela não está. Ela está mascarando a criança, porque lá fora a realidade é bem diferente. Então eu tive a oportunidade de estudar criminalística e forense para avaliação de estatísticas de incêndio, nos quais a gente encontrava pessoas mortas, enfim, trabalhava na área criminalística. Então nós estávamos muito Lombroso, que foi o pai da
da medicina legal com relação à criminalística. Então, de 79 pessoas tidas como psicopatas entre as décadas de 50 e 70, pós-mortem foi feito exames de medição, de pesagem, de anatomopatologia, foi descoberto que todos eles tinham a mesma formação craniana, tinham o diâmetro e o cérebro obedeciam um padrão. Qual padrão? O lóbulo frontal, responsável pelas emoções, o lóbulo frontal direito, responsável pelas emoções, em todos eles era cerca de 35 milímetros mais espesso. Ou seja, ele retinha uma maior quantidade de sentimentos, uma quantidade maior de informações, e quando aquilo, por um gatilho qualquer, fosse por uma violência vivida por ele ou alguma coisa que o estressasse nesse extremo, daí vinha a psicopatia toda dele, aflorava. E olha, gente, na década de 50, 60 e 70 não tinha videogame. Então vamos parar de colocar a culpa da violência das crianças no videogame. Vamos parar de colocar a culpa nas crianças das músicas que tocam. Você tem um aliado na sua mão que se chama controle remoto. Seu filho vai ouvir, vai ver aquilo que você decidir. É muito bonitinho colocar uma garota de 8, 9 anos com um vestidinho na rua, tá dançando e balançando a bunda aos 8, para depois aos 12 tá com a criança na barriga. Né? Se isentar de responsabilidade com o filho, colocando a culpa, mas o Big Brother não podia estar passando. Querida, trabalha mais e bota a TV a cabo. Bota teu filho para ver o Discovery Channel. Ué, gente, opção tem. O problema é que a maioria dos pais hoje está acomodado. Acha que uma criança no Facebook, como o Carlinhos falou, uma criança no Facebook, colada no computador, ela está salva, ela não está salva. Uma garota de 12 anos em novembro, você vai encontrar um cara, um namoradinho, que tinha na verdade 48. E se a polícia não, a rodoviária federal não fazer uma barreira, essa garota tinha virado escrava. Então é parar de estar imputando culpa. Pode até intuir? Pode. Né? Pode até intuir? Pode. Aí vem o desajuste social. A criança que é negligenciada, como a professora falou no colégio, o pessoal acha que o professor tem que ensinar e educar. Meu filho, quem pariu o Matheus Cozimbari? Foi você que pariu, então você educa. A ela cabe ensinar. E as pessoas estão confundindo isso com a culpa de uma educação moderna ou de não ter tempo para educar o filho. É simples, amigo. Você não tem tempo para educar o filho, não bota filho no mundo. Então, essa foi a opinião do Heraldo, direta. Eu acho que sim, o jogo, eu acho que ele pode apenas despertar tendências na criança que ela já traz isso. Eu vejo assim, eu assistia filmes que a violência de Pica-Pau, Tom Jerry, sempre foi baseada nesse estilo. Complementando essa tua informação, Pedro, foi feita uma pesquisa há tempo de que em São Paulo está proibido a fabricação e comercialização de arma de brinquedo. Amigo, eu brinquei de bandido, de polícia, a minha arma na época era de espoleta e eu não virei vagabundo. Para com esse negócio de dizer. Acho que também não é por aí. Não é assim. É o que eu estou te falando. Você pode ter todas as ferramentas, tem tanta gente que mora em comunidade, vive no meio do tráfico, tem parentes no meio do tráfico, vivencia no colégio, vivencia, e não é traficante, gente. Isso é índole. Isso é índole e educação. Você pode ter até um desvio comportamental, se você não tiver ninguém para te orientar. Vai cair para a vida torta. Exato. Né? Mas se você tem alguém para te aparar nas arestas e te mostrar que A não é B, fica mais fácil. A gente pode falar um pouquinho dessa índole, de onde vem isso, né? Quer falar um pouquinho, Chico? Eu acho assim, a psicopatia, né, ela é uma doença mesmo, né? Aquele indivíduo que não consegue ter empatia. Também existe até uma marcação física no cérebro para a psicopatia. Mas como eu falei antes, a educação, né, ou melhor, o desenvolvimento, ele é biológico e cultural. Então a criança ela vai reagir aos estímulos que ela está recebendo. E nós sabemos que nós, seres humanos, nós temos várias tendências. E não são as melhores, senão nós não estaríamos nesse mundo de dois cacetrados, né? Se nós fôssemos santos, estaríamos em outros lugares. Então, só Deus sabe o que eu guardo dentro de mim, o que eu trago dentro de mim ainda. Né? Então, às vezes, um estímulo demasiado a reações agressivas pode despertar nesta pessoa essa afinidade e trazer, né, tendências, aflorar tendências que
talvez não fossem nessa existência, entendeu? De uma certa forma, eu acho que volta à questão do bom uso e mau uso, da quantidade. É claro que se você permite que o teu filho use o computador para jogar 1 hora por dia, é uma coisa. Se você entrega o computador na mão dele e deixa ele ficar o dia inteiro ali, é outra coisa. A senhora deve ter acompanhado nos jornais que não foram 1 nem 2 casos de crianças e adolescentes do Japão que morreram dentro do quarto por jogar exaustivamente 24, 26 horas no jogo. Eles não querem levantar para comer, né? Eles querem... E o pior é que não deixam, os pais permitem isso, é a permissividade mesmo. Essa permissividade que a gente está falando, doutora, justamente com relação a isso, professora, a pessoa tem a tendência, ela pode aflorar, mas o pai e a mãe tem que estar do lado, tem que aparar esta, tem que fazer entender que existe uma hierarquia familiar, que existe o pai, que existe a mãe, que existe o irmãozinho, o tio, a vovó, e que existe a professora, e que independente disso, todo mundo tem que ser respeitado. O que eu não posso fazer do meu filho é uma arma de guerra. Meu filho vivencia debaixo de um teto onde tem um desajuste social, briga, eu xingo a minha mulher, eu bato no meu cachorro, eu chuto meu papagaio, e a criança me sobe aquilo tudo calada. Como ela já tem ciência numa determinada idade, se não me engano, segundo Piaget, a partir de 6 anos, ela já começa a entender, a separar na cabecinha dela, o modo dela, o que é o certo, do que é o errado, do que o que deve ser feito, do que não deve ser feito. Ela sabe que tem determinadas coisas, por uma questão de respeito, ela não pode chegar para o pai e para a mãe e chamar a atenção. O que ela faz? Ela guarda. Vai descarregar onde? No jogo. Ou no colega. Ou no coleguinha, ou na professora, né? A gente vive um caso desse aqui, o Omar sabe do que eu estou falando, durante a colônia de férias. Nós temos crianças das mais variadas vivências familiares e crianças com desvio comportamental absurdo. Tipo uma garota que você olha, né, Omar? Tão lindinha, mas gosta de bater, bicho. Ela fecha a mão e senta, bate igual o homem, professora. Bate igual o homem. Tem uma outra coisa hoje em dia também, é tudo muito rotulado, né? Então existem os diversos transtornos. Aí agora tem o TOD, é o transtorno opositor desafiador. Então a criança é rotulada. A criança quando chega em sala de aula, ela já chega assim, olha, o teacher, eu sou interativo, tá? Então assim, eu sou interativo significa eu tenho o direito de me levantar, de fazer o que eu quero, de bater quem eu quiser. Você fez uma matrícula lá disseram pra você que isso não quer dizer nada? Pois é claro que nós sabemos que a interatividade existe. O que não pode acontecer é que essa criança se utilize disso, desse conhecimento, para manipular as situações. Será que os pais não preparam ela para isso também, não, professora? Mas eu acho que a falta é justamente aquela coisa do pêndulo, né? Eu acho que a gente procura um equilíbrio. Nós estávamos aqui na ignorância dos transtornos. Agora descobriu-se uma série de transtornos, né? E aí o pêndulo saiu daqui e foi para o outro lado. Então tudo é culpa dos transtornos. É como ver da família com relação ao bullying. Eu também fui baixinho, eu fui gordinho, eu usava óculos, eu era nerd. Eu tomei um cacete no colégio de 8 garotos, que arreado no chão. 8. Eu tinha 6 anos de idade. Aí minha mãe me botou numa academia para aprender a me defender. Eu aprendi a me defender e peguei os 8. Acabou, não tem bullying certo. Tem algumas coisas da época de vovó que, se você comparar para analisar, funciona mesmo. Sabe? Esse negócio de, meu filho foi vítima de bullying. Senhora, pelo amor de Deus, ela sabe o que fazer, senhora. Vai procurar saber qual é a vida do seu filho. Mas por que às vezes, hoje em dia, não na época da gente, mas hoje em dia a criança sofre muito bullying. Ela vai conversar em casa com quem? Com o computador? Com a parede? Não tem referência? Como é que eu vou falar para você, pai? Eu estou sofrendo, as pessoas lá no colégio, na época da gente era colocando pilha, enganando, estão fazendo isso comigo. Não tem com quem conversar. A maioria das crianças hoje em dia aprende sexo pelo computador. Duvido, pai, mas sentar para explicar, querida, a camisinha não é isso, aprende, como o Omar contou uma vez uma piada, né? Papai, eu tive a primeira experiência sexual, olha que bom, filho, senta e fala para mim não falar, eu falo, mas sentar fica difícil. Cheio. Deixa ele se recuperar dessa aqui. Eu queria que você participasse agora do quadro
de frente para o espelho. Esse quadro fala um pouquinho do interior, né, da gente. Como o tema é medo, quais são os seus medos? São tantos. Eu, assim, como você, eu também fui assim, extremamente tímida. Uma coisa que eu acho que é importante é a gente se expor, às vezes, e contar um pouco das coisas que aconteceram com a gente, porque um dos medos que eu percebo das pessoas, e eu também já tive, é de assumir os nossos medos. É de dizer, eu tenho medo disso, né? Ou eu passei por essa experiência. Então, assim, eu sempre fui muito tímida por conta da minha timidez. Eu passei por um período de depressão na adolescência. Pensei em suicídio na adolescência, eu tinha ideia fixa de suicídio. Então, nós estamos agora até com um grupo lá no centro conversando sobre o suicídio. E aí você começa a perceber o quanto que as pessoas têm medo de falar, né? Até por conta de eu trabalhar lá e fazer palestras e estar sempre conversando com as pessoas, né? Depois de eu vencer minha timidez, o microfone virou o meu melhor amigo. Gente, só para... A Sheila também é palestrante, tá? Espírita também. Então ela está falando aqui algumas questões, mas a gente não tinha falado disso antes, né? Só para ficar aí. Aí, o que aconteceu? Eu tinha muito medo das minhas inferioridades, né? De todos os medos que eu tive, de todas as coisas que eu passei. Eu tinha medo de água, eu tinha medo do mar, eu tenho medo do mar. Quando você falou do passarinho, eu já fiquei assim, meu Deus, esse passarinho para que eu vou dar um show. Porque eu morro de medo de passarinho. Esse momento que eu não consegui superar. Se entrar aqui, eu saio correndo. Por isso que eu vi você olhando para ele. Eu já comecei a olhar, mas tá bom, ele tinha um passarinho. Aí, mas assim, quando eu comecei a fazer o que você falou, a olhar para o medo, encarar de frente, né? Eu teve uma época assim que eu não conseguia tomar banho e jogar água, deixar a água cair no rosto, porque quando cai no rosto, parecia que eu se tocar. Aí eu comecei a deixar aos poucos, falei, não vou deixar cair aos poucos, para eu conseguir respirar, né? Até que eu fui vencendo isso. Então acho que a gente vai se superando. E é importante a gente falar desses nossos medos, especialmente quando a gente faz palestra, que a gente é muito olhada, né? Quando você chega para um público, você fala assim, gente, eu estive em depressão e eu superei. As pessoas ficam, você não teve depressão, eu tive. Durante vários anos, tive depressão na adolescência, tive depressão há pouco tempo, entendeu? E superei. Entendeu? Então é possível, é você mostrar para as pessoas que é possível. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém porque eu tenho os meus medos, eu consigo olhar para eles. E isso que é o mais importante, é olhar para eles, reconhecer que eles existem e tentar trabalhar com eles. E mostrar para as pessoas, sou exatamente igual a você, tenho muitos medos, mas estou trabalhando. Às vezes recebo algumas críticas do estilo, você se expõe demais. Eu falei, não, gente, olha só. Os meus medos e as minhas inferioridades servem para criar empatia. Se eu não percebo o quanto eu ainda tenho de inferioridade dentro de mim, eu não consigo olhar para o outro e perceber que ele tem o mesmo direito de ter as minhas inferioridades e outras. Porque ninguém evolui linearmente. A gente evolui por partes. Então eu vou ter um, você vai ter outro. E é importante que a gente saiba reconhecer isso e aceitar. Então quando eu aceito os meus próprios medos, que são todos esses aí que eu já falei, devem ter outros, assim, tem aquele do pesadelo de você vai entrando num lugar estreito, assim, né? E aí você fica preso. Também teve esse que passou, graças a Deus, nunca mais tive, não. Entendeu? Então, assim, eu acho que tudo é o autoconhecimento, né? Proporcionar o autoconhecimento. Fantástico. Adorando a sua participação aqui. Obrigada. E confesso que eu estava morrendo de medo. Eu estava sentada aqui, assim, apertando aqui o olhinho e falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui hoje? Para você ver, né, que o microfone não morre, como você sabe, não dá choque. A senhora era tímida, professora? Oi? A senhora era tímida? Acabou. Repete o professor em off comigo? Acabou. A senhora é tímida? Acabou. Eu sou muito tímida. Suas considerações finais, né? Quase despedir do pessoal. E lembrando que está convidada para voltar sempre que quiser, trazendo temas aí sobre educação, ou sobre espiritualidade também, como palestrante espírita também. Eu me sinto até mais à vontade falando sobre espiritualidade do que sobre a educação.
muito de dar aula, como eu falei. Eu sou professora de inglês, claro que educadora, mas não sou uma pesquisadora de educação. Né? Então, quando você me pediu para vir aqui falar de educação, eu falei, ai, Deus, mas eu só falo sobre espiritismo, e que eu vou falar sobre educação? Como assim? Mas, assim, foi muito bom, gostei, muito obrigada pela oportunidade. Acho que o espiritismo e a educação, o espiritismo é uma doutrina fundamentalmente educadora. Né? Eu acho que toda a experiência minha de sala de aula, eu transporto para dentro da minha religião, para dentro do meu tempo e para dentro das sessões que eu faço. Então, assim, tudo se complementa. Eu acho que é por isso que eu também sou espírita, né? Ou espiritualista, por conta dessa função educadora da religião, que é o despertar da consciência, o despertar da responsabilidade de cada um. Eu usava os dois conceitos, tanto em sala de aula quanto no espiritismo, uma coisa complementando a outra. É claro que dentro de sala de aula, sempre com um olhar mais laico, eu não levava o espiritismo, eu levava a filosofia do despertar da consciência do ser para dentro da minha sala de aula e trazia as técnicas que eu aprendia na sala de aula para dentro do centro para trabalhar com os médiuns. Né? Então, eu acho que é isso, é a busca do conhecimento e assumindo a responsabilidade por tudo que nós fazemos. Aonde quer que você esteja, em qualquer contexto, seja ele religioso, social, de trabalho, não importa. Se nós conseguirmos realmente ser quem nós somos e assumir a responsabilidade por tudo que nós fazemos, nós vamos estar construindo uma sociedade mais ética para todo mundo. Então, agradecemos muito a sua presença. Tenho certeza que o pessoal ouvinte aí está muito feliz com todo o conhecimento que a gente pôde trazer aqui. E a gente viajou por várias áreas, né? A gente falou pra caramba, mas tudo muito interessante, tudo muito enriquecedor. Uma das suas considerações? O programa é rico de experiências, né, de conceitos, e espero que a gente possa ter outras oportunidades de ter a presença de Sheila, Com certeza. com outros temas, sendo educação e espiritualidade. Já está convocada. Convidada. Boa noite, meus queridos amigos. Ficamos aqui com mais um Despertando a Consciência.